surge. Vamos lá? Bom, eu coloquei um tema aqui para dar início às nossas discussões, tem a ver com a saúde preventiva no Brasil, um benefício humano e econômico. Como de costume, eu faço questão de, diante de um tema, primeiro, né, gente, vamos ler. Por que eu tô triste? Por que eu tô triste? Eu não tô triste? Quem falou isso? Gente, como é que em 3 minutos vocês concluíram que eu estou triste, hein? Jogaram nos búzios? Saúde preventiva no Brasil, um benefício humano. Bom, se nós estivéssemos com a proposta em mãos, nós teríamos que ler os textos de apoio, correto? Mas nós não faremos isso na aula de hoje, porque a gente não vai ficar aqui lendo texto de apoio e tal. Então eu vou direto para a frase temática, observando nesta frase temática o que de importante tem nela, tá? E eu acredito que aqui a expressão saúde preventiva, ela é fundamental. Um aluno que não entende o que é saúde preventiva não vai conseguir desenvolver uma redação, ou pelo menos uma boa redação. Do que se trata a saúde preventiva? É uma conjuntura de comportamento em que a gente busca prevenir doenças e promover a manutenção do bem-estar geral do corpo. Eu vou traduzir para o português do aluno. É quando você procura um médico, não apenas quando você está doente. É quando você vai ao médico como uma forma de cuidar permanentemente da sua saúde, uma forma de acompanhar, fazer exames de rotina, consultar-se com seus médicos para acompanhar e verificar como é que o seu corpo ele está evoluindo, né? Então muitas pessoas, principalmente dentro de uma cultura brasileira, procuram um médico quando já estão com algum sintoma de alguma doença. Estou com febre, estou com dor de cabeça, apareceu uma mancha estranha no meu corpo, não consegui me levantar, estou indisposto. Aí você vai até o médico. Mas o ideal é que nós fizéssemos um acompanhamento permanente da nossa saúde. É disso que trata a saúde preventiva. São medidas, cuidados, não só na procura do médico, mas também na adoção de comportamentos saudáveis, na tentativa de impedir que a doença venha a aparecer. Bom, no Brasil a gente sabe, é o recorte geográfico, o Enem vai sempre trabalhar com o recorte geográfico brasileiro. Benefício humano tem a ver com melhorias à qualidade de vida de uma pessoa e benefício econômico tem a ver com os efeitos positivos e ao bolso do cidadão. Por quê? Aquela pessoa que procura o médico quando ela já está com alguma doença, ela tende a onerar os cofres públicos. Por que onerar os cofres públicos? Porque quando ela procura o médico, ela já está doente, ela, vai lá, vamos imaginar que ela estivesse com um câncer, que poderia ser tratado de uma determinada forma no início e que vai ser tratado de uma outra forma em função do fato de que aquele câncer já está avançado. Então, quando a doença ela já está avançada, ela tende a ser mais cara, né, de se tratar. Quando você identifica essa doença desde o princípio, tende a ser mais fácil esse tratamento. Então, é também um benefício econômico não só para a pessoa que paga um plano particular, mas para os cofres públicos no caso dos planos não, né? No caso dos postos de saúde e dos hospitais públicos. Beleza? É claro que eu estou fazendo tudo isso aqui no slide, mas você, no dia do Enem, vai fazer isso marcando lá com a sua caneta, né? Identificando, puxando uma seta, não conta só com a sua cabeça, porque a sua cabeça te trai, tá? Faz questão de anotar tudo isso que eu tô dizendo. E aí a dúvida clássica que sempre surge nesses momentos é: como fazer quando o tema não nos apresenta um problema? Porque a verdade seja dita, o tema neste caso não nos está apresentando um problema. Ele diz saúde preventiva no Brasil, um benefício humano e econômico. E aí o que passa pela cabeça diabólica do meu aluno? Bom, vou fazer um D1 sobre benefício humano e um D2 sobre benefício econômico. Se o aluno decide fazer a sua redação nesses moldes, tende a dar com os burros na água. E por que eu digo isso? Porque aí o aluno vai acabar não problematizando, né? Ele precisa problematizar um tema como este. Já que o tema não apresenta o problema, então problematizemos nós. Faremos isto agora. Dica número 1.
considere o potencial positivo do tema. Dica número 2, afirme que no Brasil esse potencial não está sendo bem aproveitado. Quer ver eu fazendo na prática? Vou aplicar essas 2 dicas no tema em questão. Ó, a saúde preventiva é fundamental para a obtenção de benefícios humanos e econômicos. Opa, dica número 1. Considerei o potencial positivo. Então, para um país obter benefícios humanos e econômicos, é fundamental a saúde preventiva. Beleza. Agora, tenho que afirmar que no Brasil esse potencial não é aproveitado. Mas esse potencial não vem sendo aproveitado no Brasil. Quer dizer, acabei de problematizar. Onde a gente espera que esse pedaço entre? Na sua introdução. Logo na introdução, a gente espera que você concorde com o tema, dizendo realmente é super importante promover uma saúde preventiva, mas no Brasil essa saúde preventiva não vem sendo suficientemente aproveitada. E aí a pergunta que fica é, por que não vem sendo aproveitado? Aí você pode ir em busca das justificativas ao longo do seu texto. Vamos testar com mais um tema? Ó, botei um outro tema aqui que não apresenta problema claro. Os benefícios da leitura para o desenvolvimento de crianças e jovens. Primeiro, considero o potencial positivo. Depois, afirmo que no Brasil o potencial não está sendo aproveitado. Vamos lá? Ó, a leitura promove muitos benefícios para as crianças e os jovens. Mas esse potencial não vem sendo aproveitado no Brasil. Mais um, ajuda humanitária aos mais pobres no Brasil. A ajuda humanitária aos mais pobres pode gerar bons frutos, mas esse potencial não vem sendo aproveitado. Vocês perceberam que é a mesma estratégia sendo repetida em contextos diferentes? Então você que fica aí sofrendo na sua casa, David, eu tenho medo de chegar no dia do Enem e o Enem me apresentar um tema que não é um problema. O que eu faço? Aí você pode fazer acontecer a dica número 1 e a dica número 2. Eu, inclusive, estou afastado aqui da tela justamente para você conseguir printar e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nesses 3 temas, com temas completamente diferentes. Um fala sobre saúde preventiva, o outro fala sobre benefícios da leitura e o último de ajuda humanitária, independentemente da natureza temática, desde que você faça essa mágica acontecer, a coisa vai funcionar, tá? E aí eu levantei algumas causas de por que será que no Brasil a saúde preventiva não é suficientemente aproveitada. Vamos discutir essa questão? Primeiro, nós temos uma noção muito restrita de saúde, né? Nós temos uma concepção que já é ultrapassada. A gente acha que saúde é a ausência de doença. Não tô gripado, não tô com tuberculose, não tô com nenhuma infecção, não tô com Covid, não tô com... Enfim, não estou com nenhuma doença aparente, logo tenho saúde. Esse é um tipo de modo de ver as coisas obsoleto, tá? Eu fui lá no site Saúde Brasil e eu trouxe a perspectiva adotada pela Organização Mundial da Saúde a respeito do que é ter saúde. Observa, pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável quando não está doente. Essa ideia não está totalmente errada, mas o conceito de saúde pode ser ainda mais amplo, principalmente levando em consideração o que pode provocar o surgimento das doenças. Seguindo essa linha mais abrangente, a OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Em outras palavras, ter saúde é mais do que não ter nenhuma patologia. Tá dormindo mal, tá comendo mal, anda estressado, com dificuldade de concentração, com a vida sexual afetada, com a vida alimentar afetada, em insegurança alimentar muitas vezes. Você pode afirmar que você tem saúde, né? Segundo o conceito mais amplo da OMS, não. Então, não estar saudável é ter uma boa noite de sono, uma boa qualidade de vida, uma boa condição física, mental e social. Não é só fazer um exame de sangue e perceber que você não tem nenhuma infecção. E é partindo desta premissa, partindo da ideia de que saúde é muito mais amplo do que a gente imagina,
que a gente precisa estar preocupado com tudo o que nos cerca, né? Com tudo que envolve a nossa vida, a nossa alimentação, a nossa condução, a nossa noite de sono. Não é só sobre não ter nenhuma patologia. Porque se você achar que ter saúde é não ter patologia, você tende a só procurar o médico em casos de profundo mal-estar. Tô com febre, tô com dor de cabeça, diarreia, vômito, aí você procura o médico. Mas se você tá com dificuldade para se alimentar, se você tá com dificuldade de se concentrar, se você tá com dificuldade para dormir, as pessoas vão naturalizando e dizem: a vida adulta é assim mesmo. A vida do pré-vestibulando é assim mesmo. Então a gente vem para mostrar que não é assim mesmo, não deve ser assim mesmo, e naturalizar essas condições faz com que a gente não procure o médico ou um acompanhamento quando a gente pode e deve fazer isso, né? Aqui, ó, outra causa interessante, principalmente na cultura brasileira, é o machismo. Ai, David, tudo tem a ver com o machismo. Olha, eu vou te dizer que tudo eu não sei, mas grande parte dos problemas brasileiros tem a ver com o machismo, sim. A expectativa de vida do homem no Brasil, ela é menor do que a expectativa de vida da mulher, e isso se explica também porque o homem ele é muito mais resistente para procurar o médico. E por que o homem ele é mais resistente? Porque, culturalmente, construímos essa concepção de que o homem ele é um ser intocável, inatingível, imbatível, que ele não precisa de ajuda médica, porque homens não precisam de ajudas. São fortes, viris e invencíveis. E justamente por isso é que os homens são tão despreocupados e desobrigados em relação à sua própria saúde, porque acreditam que de alguma forma, né, procurar um médico ou uma ajuda os tornaria vulneráveis, os fragilizaria. Não à toa, no Brasil, nós temos várias campanhas que estimulam o homem a procurar o médico, sobretudo no que diz respeito à sua saúde sexual e reprodutiva, não é? Nós temos uma quantidade significativa de homens que são amputados, têm os seus pênis amputados, porque não lavam, tá? Isso não é invenção, não é fanfic, eu já falei isso aqui em outras aulas e venho repetindo aqui esse discurso, porque a saúde masculina, assim como a saúde feminina, ela também é muito importante. Os homens são muito antipáticos à ideia, por exemplo, de fazerem o exame de próstata, né, que consiste no toque retal, e isso também é muito resultado de um machismo, de homens que acreditam que por fazerem o exame de próstata estarão assumindo uma homossexualidade ou uma feminilidade, e no caso da sua higiene, nós sabemos que os homens são muito mais descuidados em relação à sua higiene, porque um homem muito higiênico, ele acha que de alguma forma a sociedade vai achar que ele é muito feminino, não é? E isso explica a quantidade de homens que têm ali, né, doenças relativas à falta de higiene no pênis, justamente porque são despreocupados e descuidados em relação a isso. Então nós temos hoje no Brasil o que se conhece como Novembro Azul. O Novembro Azul, ele é um mês dedicado à saúde masculina, para alertar a população masculina sobre a necessidade de procurar um médico e principalmente para ensinar muitos homens a como se comportar diante desse tipo de situação, tá? Reparem aqui, ó. BBC News, homens evitam médicos para não serem vistos como fracos, diz pesquisadora americana. 1 em cada 6 homens tem câncer de próstata no Brasil, o site é o R7. A única forma de prevenção da doença é com consulta clínica. Levantamento do INCA mostra que metade dos brasileiros nunca foi ao urologista. A ideia de ir até o urologista e ter a sua intimidade invadida ao homem é muito desconfortável. As mulheres, elas costumam procurar os médicos logo, né, assim, nos primeiros momentos da puberdade. Né, quando vem a primeira menstruação, a mãe tende a dizer para a menina: olha, nós vamos até o ginecologista, fazer o acompanhamento. Não estou dizendo que são todas as meninas também não, tá? Mas tende a ser mais comum nas meninas do que nos meninos, tá? Então, aqui, ó, câncer de pênis, falta de higiene é o principal fator de risco da doença. E aqui embaixo
também do site Veja, com ilustrações divertidas. Campanha pede que homens lembrem de lavar o pênis. Então, infelizmente, né, a gente tem que acabar tratando de uma coisa tão simples como uma higiene pessoal, justamente porque muitos homens são descuidados em relação a isso, o que pode resultar, nos piores casos, em amputação e, claro, né, numa possível esterilidade, em problemas decorrentes de tudo isso, tá? Qual é a consequência? Prejuízos à saúde do homem, em especial o câncer de próstata e de pênis, piora na qualidade de vida, gastos evitáveis e possíveis mortes, tá? Bom, a quantidade de brincadeiras que estão acontecendo aqui no chat me mostram que por que os homens não procuram os médicos, né? Porque meninos costumam ser tão infantis e tão bobos quando o assunto é higiene pessoal, que aí a gente consegue entender o porquê do problema, que é uma besteira, uma infantilidade que, assim... Ai, gente, meu Deus do céu, só Jesus, né? Por isso que as pessoas dizem que meninos amadurecem mais velhos. Mas não é porque meninos amadurecem mais velhos, não. É porque meninos são habilitados a serem infantis até mais velhos, né? Então, um menino com 20 anos é um grande bestão e todo mundo acha super divertido. Uma menina com 20 anos espera que ela tenha responsabilidade. Isso explica tanta coisa. Vamos lá? Causa número 3. Sensação de desalento, abandono e falta de perspectiva de obtenção de um bom atendimento no SUS. É verdade, né? Muitas pessoas não procuram um médico com frequência porque sentem que estão desassistidas. Assim, falam, eu vou procurar um médico, mas vou chegar lá no médico, vou ser atendida? O médico vai me tratar mal, principalmente se essa pessoa depender do sistema público, né? Aí chega lá no médico, o médico ou não tem médico, às vezes tem que acordar de madrugada, ir para fila de um posto de saúde, não tem tempo. Então, essa sensação de desalento, essa sensação de, como dizer, de abandono mesmo, né? Muitas pessoas se sentem abandonadas pelo SUS e por se sentirem abandonadas, preferem assim, cara, eu só vou procurar médico quando eu já estiver nas últimas, porque eu não vou para um hospital ficar sofrendo na fila do hospital, prefiro sofrer em casa, né? Então, como ele prefere sofrer em casa, às vezes ele tá com uma doença que é desse tamanho, e aí acaba ficando desse tamanho porque ele não procurou esse médico, tá? E qual é a consequência? Uma possível piora dessas doenças que podiam ser tratadas logo no início. Então a gente percebe que o problema ele também é de ordem coletiva. A gente não pode simplesmente culpabilizar o brasileiro por ele não procurar médico, quando na verdade muitas vezes nem tem médico, né? Tem um médico para 10 mil cabeças. Esse cara não vai procurar um médico, ele vai preferir sofrer em casa do que procurar um médico. Então é muito fácil a gente falar para o brasileiro assim, olha, você tem que procurar um médico, não pode ficar aí bobeando com a saúde. Tá, mas tem médico para todo mundo, né? Ele precisa também ter uma estrutura que o receba para fazer isso. Por último, gente, um uso da internet de uma forma indiscriminada como forma de substituição de atendimento presencial. Então, hoje a gente percebe como a gente usa o Google como um médico virtual. Tô com febre, tô gripado, tô com coriza, tô com diarreia. A gente usa o Google como esse médico. E, gente, Google vai dizer pra gente que a gente tem qualquer coisa. Se eu colocar lá no Google agora, sim, doenças que têm febre, vai aparecer de, né, HIV, possível soro positivo, até resfriado, gripe, que seja. Então, a gente não pode simplesmente se guiar por esse tipo de estratégia. Para isso existe faculdade, para isso existem especialistas nas áreas justamente para nos orientar. Então, tem muita gente que usa de fato a internet como posto médico para se consultar. E a consequência? Uma piora nesse quadro geral do problema. Isso acaba resultando muitas vezes na automedicação, porque a gente tem um monte de site que inclusive orienta as pessoas a se medicarem. A pessoa compra o remédio por conta própria e às vezes acha que tem uma doença que não tem. Confusões quanto ao tratamento. O cara tá com uma doença que é viral e tá tomando antibiótico, né? Porque leu em algum lugar que antibiótico resolve o problema dele. Antibiótico mata bactéria, não mata vírus, criatura, pelo amor de Deus, não confunde as coisas. Então, muitas vezes, o Google, ele vai te confundir.
vai fazer você, inclusive, sentir que tem doenças que não tem, tomar remédios que não resolvem o problema e, eventualmente, até mesmo ter algum tipo de intoxicação medicamentosa, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós temos que usar a internet como uma ferramenta de apoio e não como uma ferramenta de substituição do médico, por mais que muitas vezes a gente tenha dificuldade de acessar esse médico, tá bom? Aqui, ó, mais de 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico pela internet. A maioria é jovem, das classes A e B, com ensino superior, segundo o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Os idosos são os que mais recorrem a médicos, no caso, médicos presenciais, tá? Vamos falar sobre um segundo tema, mas antes da gente falar sobre o segundo, tem um parágrafo aqui. Olha o que o aluno fala na sua introdução. Saúde parece ser um conceito relativamente simples. Muitos dirão que se trata da ausência de doenças. Essa é uma ideia bastante difundida entre os brasileiros. A verdade, no entanto, é que saúde é um conceito mais amplo e envolve todo o bem-estar físico e psíquico do ser humano. Nesse sentido, o conceito passa a ser entendido de maneira preventiva. Ela se mostra como fundamental para a obtenção de benefícios humanos e econômicos, mas esse potencial não vem sendo suficientemente aproveitado no Brasil. Isso acontece em função da ação nociva da internet, acabamos de falar sobre isso, e da sensação de desalento sentida pela população. Também comentei sobre isso agora há pouco, tá? Sobre a sua pergunta, Edjane, a respeito de onde está o repertório, vale lembrar que ninguém é obrigado a colocar um repertório na introdução, né? O aluno precisa usar o repertório uma vez na redação, tá? E aí ele escolhe entre introdução ou desenvolvimento. Imagina-se que esse aluno tenha escolhido o seu desenvolvimento para colocar o repertório, já que aqui nessa introdução não há nenhum tipo de repertório. Isso não prova que essa introdução está ruim. Prova que está sem repertório. Só isso e nada mais do que isso. Reparem que esse aluno que fez essa introdução claramente prestou uma super atenção em tudo o que eu falei anteriormente, né? Tudo que eu falei antes está aqui. Tudo está aqui, quer dizer, essas aulas que a gente vem tendo sobre discussão de tema, se o aluno for esperto, ele vai saber transformar essas informações em matéria-prima para a confecção dos seus parágrafos. Vamos acelerar um pouquinho no modo turbo, como diria Luísa Sonza, e vamos falar um pouquinho sobre esse segundo tema. Esse segundo tema fala sobre o aumento das ISTs entre os jovens. Hoje, nós não falamos mais doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, a nomenclatura mais alinhada é infecções sexualmente transmissíveis. Eu não sei se o professor de biologia de vocês já falou sobre isso em algum momento, mas é mais alinhado falar IST do que DST, tá? Bom, se a gente vai falar sobre o aumento, vamos falar sobre o crescimento. ISTs são infecções causadas ora por vírus, ora por bactérias ou outros micro-organismos. Normalmente são transmitidos ou por via sexual, oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha, seja masculina, seja feminina, com uma pessoa que esteja infectada, tá? E aí é importante entender que nesse caso desse tema nós estamos falando sobre um recorte etário envolvendo, em específico, os jovens. Então, os adultos estão fora dessa discussão. Vamos falar de por que as ISTs estão aumentando entre jovens, e aí eu coloquei algumas razões que podem justificar isso para nós, tá? Primeiro, um moralismo, uma falsa associação, né, que faz muitas pessoas acreditarem que falar sobre IST levará as pessoas a um comportamento promíscuo e vulgar, né? Então, falar sobre HPV, falar sobre HIV, falar sobre doenças, no entendimento de muitas pessoas, levará a população jovem a adotar um comportamento promíscuo e vulgar. Quando, na verdade, discutir de forma responsável e séria sobre ISTs é justamente a forma que a gente tem de proteger esse jovem que já tem uma vida sexual ativa e que está se sujeitando a riscos
porque ninguém conversa com ele sobre isso. Então fica nesse jogo de empurra, num silêncio moral, de eu não falo, a escola não fala, professores não falam, pais não falam. E isso, né, que é entendido por muitos como uma coisa positiva, acaba justamente, infelizmente, fazendo com que esse jovem se torne ainda mais vulnerável, tá? Aqui, ó, moralismo impede avanços na prevenção do HIV entre o público gay. E por que que o moralismo impede esse avanço? Porque muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, mesmo em situações de vulnerabilidade, evitam procurar o posto de saúde porque têm medo de serem rechaçadas, humilhadas, estereotipadas. Então, às vezes, o moralismo em torno do sexo ele é tão grande que ele faz com que pessoas não procurem um médico. Hoje nós sabemos que para o tratamento do HIV há remédios retrovirais que controlam e reduzem a carga viral no organismo, levando essa carga viral a se tornar tão pequena a ponto de ser intransmissível. Mas para isso, as pessoas precisam se sentir confortáveis em procurar um médico. E a gente só se sente confortável em procurar um médico quando a sociedade não está nos julgando. Não só o próprio médico, mas a sociedade como um todo. Porque se você associa o HIV a doença de viado, doença de bicha, doença de travesti, como nos anos 80 e nos anos 90 se falava, dificilmente essa pessoa se sentirá confortável em procurar um médico e chamar por ajuda. E aí eu coloco aqui alguns repertórios que trabalham essas questões. Nós temos o icônico filme do Cazuza, que a gente tem o Daniel de Oliveira fazendo o Cazuza aí, mostra um pouco a respeito, de como o HIV ele era entendido nos anos 80, tá? Nós temos aqui também esse documentário, que quando eu vi o documentário, ele estava na Netflix. Eu não sei se ele ainda está na Netflix, tá? Mas quando eu vi, ele estava. Se chama Carta para Além dos Muros. É um documentário que ele faz um recorte dos anos 80 e vai até os anos 2000, mostrando como o Brasil entendia o HIV, como é que o público, não só LGBT, mas também heterossexual, lidava e lida com HIV, porque verdade seja dita, diga-se de passagem, o HIV não é uma realidade somente entre a comunidade LGBT. Hoje se sabe que a maioria dos contaminados de HIV no Brasil é heterossexual, tá? Então é importante se reconhecer isso. Então, eu botei aqui, ó, inclusive um print que eu dei do documentário, tá? Aqui o nome do documentário, Carta para Além dos Muros, e aqui tá um print que eu dei lá da tela, tá? Do documentário, em que se diz Peste Gay já apavora São Paulo. Acreditava-se nos anos 80 que o HIV ele era uma doença de viado, né? Dentro do estigma, do estereótipo que se tinha. Hoje se sabe que o HIV não é uma realidade apenas entre homossexuais, tá? Ele é uma realidade também para heterossexuais, tá? A atividade sexual que mais transmite o HIV é a atividade sexual feita pelo sexo anal. E sexo anal não é só praticado por homossexuais. O sexo anal ele é uma realidade também de casais heterossexuais. Então vamos nos informar para a gente não sair por aí reproduzindo desinformação. Vamos entender do que se trata, inclusive para poder passar adiante essas informações. Lidar com isso com maturidade e lidar com isso com naturalidade, sem piadas, sem bobeiras, né? Principalmente para vocês que vão entrar na universidade, já passou da hora de lidar com essas situações de modo responsável e maduro, como as coisas precisam ser, né? Não é um papo engraçado,
né? Mas também não precisa ser um papo inacessível. A gente pode conversar sobre IST de uma maneira correta, de uma forma responsável, respeitando os limites dos adolescentes e dos jovens e, ao mesmo tempo, protegendo essas pessoas. Quando esses assuntos caem no campo da gargalhada e da piada, é sinal de que falhamos miseravelmente como espécie, não é isso? E qual é a consequência de sermos moralistas em relação ao assunto? Diretor, você tira para mim, por favor, a tarja? A consequência é que há dificuldade de fazermos discussões sobre o assunto na escola, na família. As pessoas se sentem constrangidas de discutirem sobre isso e a consequência é uma piora no quadro de saúde. Hoje o Brasil ele vive uma epidemia de sífilis e de gonorreia. Pessoas não estão procurando os médicos, estão tomando remédios sem um amparo médico. Né? Então, por que estão procurando um remédio? Ih, gente, peraí. Por que estão tomando remédio sem procurar um médico? Porque descobrem que estão com sífilis, mas não querem procurar um médico porque tem medo de ser julgado pelo médico. Aí sabe o que ele faz? Ele vai até a farmácia, ele mente pro farmacêutico, diz que sei lá, tem, né, ou até mesmo faz um atestado lá, uma receita médica falsa, toma um antibiótico e vocês sabem que antibiótico precisa respeitar rigorosamente o tempo desse antibiótico, porque se você não toma esse antibiótico de uma maneira responsável, isso acaba fazendo com que o fator, a sífilis, ela se torne ainda mais resistente. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o médico disse para você, olha, você tem que tomar 14 dias o antibiótico. Mas você decidiu fazer isso por conta própria. Você não procurou um médico com medo de ser julgado. E em vez de tomar 14, como era para se tomar, você tomou só 7. Aí você tomou 7 e parou. Aí você tem uma falsa impressão de que a doença passou, porque você melhorou. Né, os sintomas já não estão tão claros, mas na verdade essa doença se tornou ainda mais resistente. E aí quando você for tomar de novo esse remédio, aquele patógeno ali, né, ele vai estar ainda mais resistente a uma tentativa de tratamento. Então hoje no Brasil nós temos 2 tipos de doenças que estão sendo aí enfrentadas com dificuldade, que é a sífilis e a gonorreia. Depois vocês pesquisem, deem no Google a supersífilis. O que é a supersífilis? A supersífilis é uma sífilis que já não responde mais aos tratamentos convencionais. E por que não respondem? Porque a ingestão, ou melhor, o consumo de remédios sem prescrição médica fez com que essa sífilis se tornasse resistente a essas tentativas de tratamento, tá? O que mais que a gente tem como causa? A gente pode falar um pouco pela busca pelo prazer, o hedonismo. Isto é, o jovem, ele busca situações momentâneas de prazer sem que os riscos sejam considerados. Então eu ouço muito os meus alunos dizendo, né, principalmente os homens, é claro, ah, professor, fala-se muito para usar camisinha, mas a camisinha é muito desconfortável, torna a prática sexual menos agradável, menos prazerosa. Eu não vou ficar aqui discutindo sobre o quanto isso é verdade ou não. Eu acho que cada um tem a percepção sobre o seu corpo e pode, de fato, sentir um desconforto em relação ao uso do preservativo masculino. Eu não vou discutir isso, tá? Eu acho que o ponto aqui é, mesmo que seja desconfortável, o desconforto que você sente é mais importante do que o risco que você tem de se contaminar, porque ninguém aqui vai dizer que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Acho que você pode achar que não é. Mas ainda que não seja confortável, deve-se entender que é um desconforto necessário em função de um bem maior, de um ganho maior. Então, se você coloca o seu prazer acima de tudo, você está, assim, se sujeitando a situação de risco, né? Contaminações que seriam facilmente evitáveis. E a terceira e última causa é a falta de informação mesmo, né? Informações distorcidas sobre questões que envolvem a saúde sexual. Eu vejo muitos meus alunos comentarem, por exemplo, sexo oral não transmite doença, ou a contaminação só existe se houver penetração. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade, né? Sexo oral também pode transmitir doenças, pode haver contaminação, mesmo que não haja
penetração, né? Mesmo que não haja penetração vaginal, mesmo que não haja penetração anal. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso, esclarecer certos mitos. Porque se você acha que sexo oral não pode causar doença, você está acreditando em um mito, sim? Então você precisa saber os riscos a que você está submetido para que você possa ter uma vida sexual ativa e ao mesmo tempo responsável, né? Para que você possa ter qualidade de vida também. Tudo bem? Eu coloquei aqui como um repertório de sucesso a série Sex Education, série sobre a qual eu já venho falando há um bom tempo. Eu acho que foi um acerto da Netflix, essa série. É uma série interessante, inteligente, uma série que não fala sobre doenças, sobre essas infecções de uma forma dura, mas que também não é leviana, né? Ela fala sobre infecções sexualmente transmissíveis de uma maneira séria, com algum toque de humor, mas ainda assim bastante sério. É como eu acho que nós devemos falar sobre isso, sabe? Não precisa virar um monstro, né? Um dragão de 7 cabeças, mas a gente também não pode transformar isso numa grande piada, né? Porque não é um assunto que mereça piada, é um assunto sério. E pra gente brincar com esse tipo de assunto tem que tomar muito cuidado. E eu acho que a série faz isso de forma muito inteligente. Até quando ela brinca com o assunto, ela brinca com responsabilidade, né? E isso é legal de ver. Não é uma brincadeira perversa, é uma brincadeira inteligente. E não tem nada melhor do que consumir esse tipo de produto. É muito bom saber, né, que há uma geração aí de 15, 16, 17, 18 anos que está consumindo coisa tão interessante assim e que está sendo bem informada, porque a série presta, de fato, um serviço social muito eficiente, tá? Qual é a consequência desses mitos que circulam pela internet? Sensação equivocada de proteção. E por que o adolescente ou o jovem vai procurar na internet informação? Porque não conversa com os pais sobre isso, porque não conversa na escola sobre isso, porque muitas vezes o discurso ele é meramente proibitivo, né? Ele no máximo ensina como colocar a camisinha, se é que ensina. Muitas vezes nem isso ele o faz. Bom, por último, a causa 4, a falta de políticas públicas mais intensas no tratamento dos contaminados, principalmente em áreas remotas e pobres. Então a gente precisa criar mais políticas públicas de assistência à juventude, para que a juventude se sinta acolhida, para que ela tenha lugar a que recorrer nos momentos em que se sentir vulnerável e que mesmo em condições de contaminação, ela possa contar com uma equipe médica especializada para acompanhá-la ao longo do seu tratamento, para que o nosso sistema de saúde possa realmente tratar e cuidar desses pacientes e não transformar esses pacientes em algozes de sua própria história. Pessoas que se contaminaram por HIV, com HIV ou com qualquer outro tipo de doença, não devem ser culpabilizadas por serem contaminados. Você nunca aponta o dedo para uma pessoa porque ela se contaminou, independentemente do motivo. Não importa se ela se esqueceu da camisinha, não importa se ela não sabe usar a camisinha. Ela precisa ser acolhida, cuidada, entendida e tratada. Se o seu desejo é ser médico e trabalhar na área da saúde, é muito importante que você saiba disso desde o princípio. Um médico ou uma enfermeira precisam acolher, tratar e zelar pela saúde desse paciente, né? Principalmente de pacientes que estão nessas condições de vulnerabilidade. Do contrário, vai acontecer o abandono, principalmente da população mais pobre, uma piora na qualidade de vida dessa população e, é claro, uma quantidade enorme de mortes que seriam absolutamente evitáveis, tá? Vamos ver o parágrafo agora para a gente encerrar a nossa aula? Ó, nota-se nesse sentido que o moralismo colabora para o problema. Na série britânica Sex Education, são apresentados ao espectador os dilemas, as dúvidas e os problemas relativos
a sexualidade, sobretudo de jovens. Então, lá na escola do Otis e da Maeve, vocês veem que há muitas situações sexuais acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem a menina que foi estuprada, a gente tem a menina que engravidou muito cedo, a gente tem o surto de uma doença, de uma infecção sexualmente transmissível, várias situações acontecendo, né? Esse tipo de debate, no entanto, é evitado por muitos no Brasil, já que a sociedade, baseada em princípios moralistas, associa erroneamente a pauta a conceitos como vulgaridade e promiscuidade. Consequentemente, muitos jovens evitam falar a respeito e têm dificuldade em procurar ajuda médica em caso de suspeita de infecção. Nesse sentido, o país tem muito que aprender com as lições da série, né? Então, de fato, séries como essa mostram pra gente que o Brasil ainda precisa aprender a trabalhar com isso e a falar sobre isso sem moralismo, não é? E de uma forma madura, né? E, infelizmente, muitas vezes, o próprio adolescente ele não está pronto para ter esse tipo de conversa, né? E acaba adotando também um comportamento muito infantilizado, o que é uma infelicidade. Gente, deixa eu ver se tem pergunta. Boa noite, David. Professora, a revolta da vacina pode ser um bom repertório para temas relacionados à saúde, já que naquela época as doenças eram extremamente constantes e não havia remédios? Olha, eu não diria relacionados à saúde de modo geral. Eu acho que a revolta da vacina foi a prova viva de que uma sociedade mal informada, ela pode se voltar contra ações que são para sua própria proteção. Porque na revolta da vacina você tem o quê? Uma sociedade que não estava entendendo o que estava acontecendo. Hoje, pra gente, é algo um pouco mais natural, né? A ideia de que você vai enfiar uma agulha no seu braço e vai injetar ali um líquido com um imunizante. Mas à época, essa ideia era completamente descabida, invasiva, né? Muitos acreditavam que você estava colocando o vírus lá. Aliás, muita gente até hoje acredita nisso. Os negacionistas estão aí para não nos deixar mentir. Então, eu acho que todos os temas que, de alguma forma, dialogarem com essa lógica, Matheus, eu acho que é possível, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado das discussões que eu propus hoje. Espero que de alguma forma eu tenha trazido argumentos que foram importantes, não só para a nossa produção de redação, mas para a nossa formação enquanto seres humanos. Obrigado pela participação. Hoje eu não consegui responder tantas perguntas, né? Porque havia muito conteúdo para tratar. Para quem for aluno do ProEnem, vale a pena baixar esse arquivo lá na plataforma, guardar na sua agenda para poder se preparar para temas parecidos como esse, tá? Um beijo no seu coração, obrigado pela presença e pelo seu carinho. Bom descanso, até a quarta-feira às 6h30 e na segunda-feira na nossa mentoria às 9h15, tá bom? Beijo no seu coração, até semana que vem. Tchau, tchau e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.